Boa noite! 6 minutos atrasada. Boa noite. Marite, linda! Chegaste! Julie! Cris, gente, love you 3. Como vocês estão? Oi, Ana, minha vida. Como é que você tá, linda? Olá, olá, olá. Pedro, seu lindo. Cadê ela? Cadê nossa salvadora? Ainda nada. E aí? Ah, ela aí! Deixa eu ver. Fazer assim melhor. O pequeno a gente tá tentando colocar pra dormir. A gente é muita gente, né? Na verdade é minha mãe. Consegui! Olá! Maravilhosa! Tudo bem? Tudo As bom, duas se Gi? arrumando juntas, né? Tudo ótimo. E você? Tô bem, não tão bem quanto você, mas eu tô bem. Então tá ótimo. Fala, sua deusa. Gente, que loucura! Sono, né, Gi? Sono dos bebês, gente. Como é que são suas noites aí? Conta pra gente. Com Pedro aí de 5 meses. Esse menino, há um mês, ele começou a ficar bem estranho, sabe? Não sei se é salto, transformação. Eu sou mãe de primeira viagem, né? Eu tô aprendendo mais com essas lives do que qualquer outra coisa. Mas, tipo, eu também. Tem uma menina que falou aqui, ó, Mabel, louca pra aprender algumas dicas. Eu também. Tá, eu vou falar como é que tá o Pedro. Antes eu achava que era dentição, né? E aí eu Aham. comecei a passar o negócio de camomila, tudo que ele tava começando a ficar muito, muito estranho. E aí depois eu comecei a dar camomila, gotas, homeopatia, e ele deu uma acalmada. Agora, hoje, não sei, só porque eu acho que ele sabia que eu ia fazer a live contigo, ele falou, deixa eu ferrar mais minha mãe. Hoje ele não dormiu o dia inteiro, ele dormiu só 1 hora. Sério, Gi? Isso não é normal, né? Ó, pois é. Vamos lá, então. Eu passei por... Olha, gente, eu vou falar com vocês uma coisa. Na verdade, eu sou nutricionista, né, de formação. Eu trabalhava na área comercial antes dos meus filhos nascerem. E na primeira vez, no primeiro dia que eu passei por isso que você passou hoje, o meu filho tinha cinco semanas de vida. Ele ficou basicamente o dia inteiro acordado. Menina, e eu falava, gente, o que esse menino tem, Jesus amado? Eu pensava, será que é sono? Aí eu punha no berço, mas eu punha no berço e ele chorava. E eu pensava, bom, se fosse sono, ele ia entender e ia dormir. Então não é sono. Aí pegava, levava para tapete de atividades, andava no colo, punha no carrinho, não sabia o que fazer. Entende? Então, assim, é desesperador. Eu liguei no dia para minha pediatra e falei, olha, gente, até febre no menino que não tinha febre eu vi. Entendeu? Peguei o termômetro de laser, que não é um termômetro confiável, né? Então, assim, o termômetro melhor é os que a gente coloca debaixo do bracinho, do espeto e tal, né? Então, assim, eu usei um termômetro de laser, liguei pra pediatra e falei, olha, ele tá chorando o dia inteiro, ele tá com febre. Aí ela falou, ó, se for febre, a gente precisa examinar. Com qual termômetro que você mediu? Aí eu falei do termômetro de a laser. Aí ela, não, então mede com o outro. Aí medi com o outro, ele não tava com febre. Aí ela falou, ó, então não é febre, vamos esperar. Menina, e aí eu já tava criando uma rotina, eu já tava estudiosa com relação à amiga, com relação a isso. Eu tinha uma amiga que já tinha na época 3 filhos, hoje ela tem 4 filhos e tava me ajudando. Maravilhosa! Pois Você é, tem 4. 2, né? Você tem Eu tenho 2. 2, é. Na verdade, assim, eu já queria ter o terceiro, só que nesse período eu estava tentando engravidar, eu tive um aborto, então espero, né, nos próximos meses engravidar de novo, ter o terceiro, quarto, vamos ver, né?
Ai, maravilhosa. Vamos ver o que Sinto Deus manda muito. pra gente. Mas enfim, eu fiquei desesperada, né? E assim, resumindo a conversa, com 4 meses de vida, ele começou a dormir 11 horas seguidas sem mamar. Então, assim, eu passei por dias desesperadores, Olha, com enlouquecedores. todo respeito, sempre quando você fala isso, eu fico, será que essa mulher tá falando sério? Só pode ser propaganda enganosa, nem. Você tá falando sério, né? E o pior é Passei. que é sério, é claro que você tá falando Eu sério. tinha outra profissão, eu era super bem-sucedida na minha profissão. Eu larguei E tudo. agora tá sendo a luz de todas as mães que querem dormir. Eu Você é larguei tudo. sucedida em tudo, menina. Ô, Gi, deixa eu aumentar meu volume aqui. Gi, quando, com 4 meses, ele começou a dormir 11 horas seguidas sem mamar, eu falei pro meu marido, acabou. Meu propósito de vida a partir de agora é ajudar mães. Foi aí que eu comecei, me tornei profissional. Entendeu? Com 4 meses de vida, eu comecei a estudar, me tornei consultora do sono, fui especializando. Falei, toda mãe vai dormir se quiser, porque eu vou fazer acontecer. Deus vai me usar nesse propósito. E o negócio deslanchou e era de Deus mesmo. Então, super funcionou. Não, muito de Deus. Mas o que que você fez? Aonde você chegou até essas. Pelo que eu entendi, são várias técnicas, né? Que cada mãe, né? Porque todos nós somos diferentes, se encaixa. Não é? Isso. É assim eu tô Encaixa de falando uma pra forma, você. exatamente. Exatamente. Então, tem diversas formas, né? De cada família tem seu jeito. Por exemplo, aqui em casa, os meninos iniciam o sono noturno às 18h30. Mas tem gente que esse horário nem chegou do trabalho ainda para colocar o bebê para dormir, né? Então, assim, a questão é, a gente precisa pegar todo o conhecimento e adequar para cada família. Então, por Uhum. exemplo, que horas hoje, que horas que o Pedro dorme hoje? Então, aí que tá. Ele ainda. Antes ele dormia. Eu ia colocar aqui o título que eu não coloquei, depois eu coloco. Antes, eu seguia minha doula. Ela falou, cara, dá banho só meia-noite. Ele dá uma relaxada e dorme. A cara dela. Não, joga fogo em mim! Eu vou falar a verdade! Foi sem querer a reação. Ai, gente, péssima mãe. Não, imagina, para com isso. Tô Eu brincando. quase levei um menino pro hospital, quase inventei uma febre que ele não tinha. Aí foi meia-noite. Ah. E tava rolando super bem. Dava banho nele, não sei o que, nananã. Deitava com ele, cama compartilhada, dava o TT dele, ele dormia e eu maravilhosa. Ótimo, 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 ótimo. Tanto que as minhas lives eu nunca chegava no sono, porque não era uma coisa que era uma questão pra mim, né? Aham. Só que aí, quando passei um tempo na casa dos meus pais, nesse isolamento, eu não sei se foi muita mudança, ele começou a, a não dormir, Uhum. ia chorar, a chorar e não dormir. E aí, porque eu já comecei a pesquisar, né? Você sabe, eu Aham. entrei no seu curso. Só que eu Aham. não estou sendo uma aluna muito aplicada. Não porque eu não queira, mas estou isolada. Eu e a minha mãe limpando essa casa e puerpério, indo atrás do dinheiro, sabe assim. Mas o melhor foi o que a minha mãe falou. A minha mãe sempre fala, Gisele, sono é tudo. Sono é tudo. Pelo amor de Deus, foca no curso. Você tem tudo nas suas mãos. É só você focar, cara. É só É, você gente. focar. O que que acontece? O sono, né, é a base, né? Se a gente for estudar neurociência, se a gente for estudar o cérebro, a gente vai ver que os pilares, né, de uma vida saudável são sono, alimentação, atividade física e gestão emocional, né? E assim, e ainda tem autores que falam, se a gente tem alguns autores que falam, se eu tiver que escolher um pilar único, é o sono, especialmente para o bebê que está com o cérebro em pleno desenvolvimento, né? Então, assim, por exemplo, tem mães que querem, por exemplo, fazer a cama compartilhada. Tem mães que fazem a cama compartilhada por falta de opção. Muitas chegam pra gente e falam, olha, eu tô fazendo cama compartilhada, mas eu não quero isso. Eu quero mudar, eu tô fazendo que meu bebê não dorme. Então, a gente vai ajudar
do jeito que as mães precisarem, né? Então, por exemplo, a questão do horário, né? Meia-noite é um horário bem tarde, sabe? Você costuma dormir tarde, Gi? Não, aí que tá. Isso foi antes. Desculpa, eu não fui a... Eu não falei Você não tudo. concluiu, eu te cortei, Isso foi desculpa. nos primeiros meses. Tá. Ué, ainda, né? Calma. Eu acho que o meu bebê vai estar com 4 anos. Eu falo assim, ai, calma, sou puérpera. As pessoas calma, velho. Pode colocar desculpa nisso. Mas isso foi nos primeiros meses, Tá. né? 3 meses pra cá, eu comecei a dar banho às 6 horas. Comecei tipo, ó, vamos dormir, Uhum. né? Não, isso porque eu comecei a ler o seu... Eu comecei a No meu entrar no seu curso. curso, claro. Boa. Eu falei, tá bom, rotina, então 6 horários. Tá, 6. 6, ó, vamos começar a dormir, não sei o que, né? E aí dou um banho bem gostoso. Então, 7h30, 8 horas, tava na cama. Só que agora, de 2 semanas pra cá, desandou. Eu Desandou. não tô conseguindo. Mas ele continua na cama compartilhada e é uma coisa que você quer. É uma coisa que eu quero. Tá. Então, qual que é o problema que você tem? Você dá o banho, você coloca o pijama, você põe ele pra mamar, apaga a luz, deixa a luz na penumbra. E aí, o que acontece? Ele não dorme? E que acontece que ele fica na... Você vai me crucificar. Ah, E é uma das coisas que no seu curso fala que é a pior coisa que pode ser. o quê? Viciei da teta! Não, imagina. Mas e aí? Aí ele fica no peito. Ele fica no peito, cara. E se você tirar do peito, ele acorda. Muitas vezes. Entendi. Você tem que E ficar aí, ali com ele no peito. e sabe o que aconteceu comigo? Daí tem essas Uhum. lives que é muito importante, que estão me fazendo muito bem, que são a maioria 9 horas. Então antes eu colocava para dormir e ficava tranquilo. Só que agora não dá. E aí eu falei, Uhum. putz, então vou fazer minhas lives, dar banho e colocar para dormir. Entendi. Aí ele vai dormir mais tarde depois das lives. Entendi. Que Então vamos seria lá. umas 10, 11 horas. Então vamos lá, vamos explicar para o pessoal, então, o que acontece nessa questão, né? Do peito, da cama compartilhada. A gente precisa explicar do ciclo de sono do bebê. Eu preciso explicar do ciclo de sono para as pessoas entenderem, né? De uma forma bem simples, assim. Basicamente, o adulto, vamos falar do adulto agora. O ser humano adulto, todo mundo, na verdade, tem ciclos de sono. O adulto, ele começa a dormir em sono profundo, depois ele vai para sono leve e depois ele tem um breve despertar, tá? Assim, na ciência são outros nomes, é sono REM, sono non-REM, mas eu vou usar essa Que é mais forma de linguagem fácil. que é mais fácil, né? Então vamos lá. A gente deita na cama, a gente entra em sono profundo, sono leve e breve despertar. Veja, é um ciclo e isso acontece a noite toda, tá? Só que na hora do breve despertar, o adulto, a gente volta a dormir, ou a gente vai na cozinha e faz um lanche, ou a gente bebe uma água, ou puxa o edredom, ou ajeita o travesseiro. Na hora do breve despertar, a gente faz alguma coisa, né? Ou simplesmente emenda um ciclo de sono no outro. O que acontece com um bebê que costumou, por exemplo, a dormir na cama compartilhada? Esse bebê da cama compartilhada, ele acostumou a ter o toque de alguém junto com ele. Na hora do breve despertar, ele precisa do toque de alguém. Entendeu? Por quê? Porque ele aprendeu a dormir assim. Pensa comigo. Vamos supor, Gi, que você, adulta, só dorme assistindo televisão. Isso é muito comum. É muito comum. Tem muitos adultos que iniciam o sono assistindo televisão e tudo bem, de madrugada eles vão bem, mas muitos só conseguem voltar a dormir de madrugada assistindo alguma coisa de novo. Por quê? Não, e é péssimo pro sono, né? É péssimo, né? Mas criou-se um hábito, uma associação. Então, aquilo que você... Se o bebê ele tem uma associação de sono no início do sono noturno, a tendência, e não é sempre, tá? A tendência é que ele tenha a mesma associação ou alguma outra na hora dos breves despertares. Então, essa é a questão da cama compartilhada. Por exemplo, o que os pais geralmente pensam? Pensam assim, então eu vou fazer cama compartilhada, eu coloco o bebê para dormir cedo, umas 7 horas da noite, e depois eu vou fazer minhas coisas, vou fazer minhas lives, vou trabalhar. Mas não tem jeito, porque na hora do breve despertar, se você não estiver lá na cama com o bebê, ele vai chorar.
Entendeu? Então você não pode sair. Você pode até sair, mas você corre o risco dele acordar e pedir por você, né? Então, assim, e esses bebês, né? Às vezes a associação é até diferente, por exemplo. Vamos supor que o bebê dorme no peito no início da noite, né? Igual o seu. O seu, ele dorme no peito e faz cama compartilhada, né? Então são duas associações, peito, colo, né? Ele usa chupeta? Não, Não usa chupeta. não. Por exemplo, tem bebês que na hora do início do sono noturno dorme, por exemplo, no peito da mãe. Aí de Sim. madrugada, na hora do breve despertar, a mãe vai lá e dá a chupeta. Aí ele tem duas associações. No início do sono noturno, ele dorme no peito e de madrugada ele aprende a dormir com a chupeta. Porque os bebês, eles são inteligentes demais. Do jeito que você ensinar, eles aprendem. Então, eles podem ter associação de sono, uma por dia. Por exemplo, tem bebê que só dorme no colo de dia. E de noite, vai pro bercinho acordado, se vira sozinho e dorme. Então, do jeito que a gente ensinar, eles vão aprender. Então, qual que é a solução para isso, Gi? A solução para isso é o bebê aprender a se ninar sozinho. Entende? Por quê? A gente fala muito de autonomia, né, para os bebês. Para o bebê ser autônomo na hora de comer, para o bebê ser autônomo na hora de ajudar em casa. Daqui a pouco, quando o Pedro crescer, você vai ver que o bebê deixar ajudar ele a tirar a fralda, ele mesmo tirar a própria fraldinha. Autonomia é vida na vida de uma criança. Então, é a mesma coisa no sono. Né? É dar oportunidade também, a gente vai dar todo carinho, todo amor, mas na hora de fechar o olhinho, é ele ter essa autonomia de fechar sozinho. Porque aí, de madrugada, quando ele acordar, ele vai simplesmente se ninar sozinho de novo e pegar no sono de novo, sem precisar chamar os pais. Entende? Então, por exemplo, um recém-nascido vai fazer isso? Vai dormir a noite toda se ele souber se ninar sozinho? Não. Porque ele ainda precisa de algumas mamadas durante a noite. Então, por exemplo, geralmente um recém-nascido aí, uma semana, duas, ele consegue fazer, se ele estiver mamando bem de dia, se ele estiver se guinando sozinho, ele dorme aí umas 6 horas seguidas sem mamar, faz uma mamada e pode ser que ele durma mais 6 horas. O meu era assim, o meu era assim, né? E daqui a pouco, esse bebê, ele vai começar a fazer mais horas seguidas sem mamar. 7 horas, 8 horas, naturalmente. Nem precisa de desmame noturno, entendeu? Agora, na cama compartilhada, o que eu te sugeriria? Na cama compartilhada, o bebê precisa aprender a dormir sozinho e aprender a dormir com a presença da mãe. Entende? Então, assim, qual que é uma sugestão, né? É assim, por exemplo, se ele tem duas associações, você pode ir pensando, né? Se você quiser mesmo resolver isso, né? Se você quiser mesmo dormir. É porque, Gi, vamos combinar? Tem momentos pra tudo. Tem época que a mãe não tá preocupada com dormir, não é? Tem época que a mãe tá de boa. Mas eu tô vendo que eu tô muito exausta, cara. Esse negócio de Tá não começando dormir. a ficar cansada, né? É. E sabe o que não que, dá Gi? pra ver aqui, é uma luz, um blush, um batom, né? Mas vai ver sem isso. Você vê na cara, você fala, gente, mãe zumbi. Não, Gi, e sabe o que acontece? Vem outras fases depois, sabe? Além da sua saúde, né? Da nossa saúde que fica prejudicada, né? É muito Tem triste, também as né? outras demandas, porque vai vir alimentação, a fase de alimentação que suja um zilhão de roupas o tempo todo. Depois vem a fase de engatinhar, que a roupa fica parecendo um pano de chão para poder lavar aquele tanto de roupa. E o tanto de trem dentro de casa. Entende? As demandas vão mudando. Vão, né? O nível vai aumentando do videogame ali. Entende? Aí, amiga, depois começa a birra. Entendeu? Que assim, aí você fala, então é muita coisa para estudar, para ajudar o bebê. O bebê, ele precisa da nossa ajuda, com paciência, com tranquilidade, né? E se a gente dormiu, e o bebê também precisa dormir para o desenvolvimento dele, né? Então, assim, se a gente dormiu, a gente vai ter muito mais tranquilidade, paz, para poder tratar, lidar com a birra, lidar com o bebê que cospe a comida e joga a comida dentro do chão. A gente tem muito mais paciência, entende? Birra começa depois de quanto tempo? Então, Gia, assim, Não, eu sei que não é o tema, só pra eu saber quais são os. é que assim, por exemplo, a literatura não é clara com relação a isso, né? Os cientistas, eles não mostram, os pesquisadores não mostram uma data específica, né? Tem gente que fala que começa só com 1 ano e meio.
né? Mas não é o que eu vejo na prática, né? Tem outros que falam que começa por volta de 6 meses, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu estava atendendo no curso, a gente tem um curso de birra, né? Birra e neurociência, e sou eu que dou atendimento nesse curso. E hoje eu estava atendendo uma mãe que ela me disse que o bebê dela tá com 1 ano e 25 dias. E assim, você tem que ver as birras, entende? 1 ano e 25 dias. Então, assim, eu vejo casos de birra muito claras. Claro que não é uma birra intencional, né? Não é aquele bebê que tá querendo um brinco. Não é uma birra intencional, mas é uma birra emocional. Então, Sim. é uma birra emocional. A criança, ela quer demonstrar o sentimento dela e ela não sabe como, e ela demonstra com atitudes inadequadas, né, para o nosso padrão. Então, assim, a partir aí de 6 meses, a gente já começa a ver casos, assim, sabe? E a gente precisa descansar, né? E deixa eu falar, voltando para o sono. Então seria bom eu colocar ele para fora da minha cama. Então, a questão é... Porque eu acho que eu imagino, tipo, acordar no meio da madrugada para ir para casa dele, maravilhosa, ir para o quarto dele, amamentar, sabe? Uma coisa que ele estava acordando muito à noite, que eu até lembrei que você fez um post falando sobre isso, ele acordar porque estava cheio de xixi, sabe? Todo molhado. E o que você falou? Que você coloca quantas fraldas? Maravilhosa. Eu falei, tem que ler aquele post. Eu nem sei onde é que tá esse post, se a mãe zumbi, né? Tipo, gente, isso é tão comum. Os bebezinhos ficam tudo molhado, encharcado, as fraldas não aguentam. A gente tem que criar uma fralda, o bebê dormir oco, porque não aguentam as fraldas. Então, o que eu comecei a fazer? Primeiro, eu comecei a usar 2 fraldas. Então, eu colocava uma fralda, daquelas de fechinho na frente. E depois eu colocava uma outra fralda por cima de um tamanho maior, sabe? Isso sim, porque eu já tinha tentado colocar uma fralda tamanho maior, por exemplo, se o bebê usa a fralda M, eu já tinha tentado colocar a G e não funcionava. Aí comecei a tentar colocar 2 fraldas. Uma por cima da outra. Aí depois, uma seguidora minha me contou que lá nos Estados Unidos tem tipo um absorvente de fralda, próprio para fralda de criança. Aí eu falei, gente, um absorvente de fralda, você quer saber? Eu vou usar um absorvente meu. Peguei um absorvente com abas, coloquei na fralda, minha filha, foi mágico. Funcionou demais. E assim, um monte de seguidoras falou que funcionou também. Então é só absorvente na própria fralda? Na própria fralda. Exatamente. Aqui em casa eu usei isso até 2 anos e meio. Tem 2 semanas que eu parei de usar isso. Que pararam de vazar. Qual absorvente? Aquele noturno? Não, comum, com abas. Com abas. Com abas. É bom colocar as abas. Então, assim, foi mágico, Gi, sabe? Mas, assim, o que acontece? Tem que pensar com o Pedro Luna. Posso te levar? Posso levar o Pedro Luna por aí? Aí você... Gi, olha só. A primeira coisa que você tem que avaliar é assim. Primeiro, a mãe, ela tem que estar pronta, né? Porque, por exemplo, se você ainda não está pronta para tirar da cama compartilhada, não é uma boa você fazer isso, né? A questão por exemplo, tem mãe que tá fora de casa o dia inteiro. Ela não tem meia hora para passar com o filho, porque ela tem que sustentar a casa, ela tem que pagar as contas, ela é sozinha, ela não tem marido, ela tem... Entende? Então, assim, existem necessidades e necessidades, por isso que a gente nunca deve julgar as pessoas, né? E às vezes essa mãe, ela quer dormir à noite com o filho, porque é a única hora que ela tem para estar ali junto, né? Então, assim, mas no seu caso, por exemplo, você precisa primeiro avaliar, das mães que estão assistindo a gente também, né? Por que eu tô querendo a cama compartilhada? É porque eu quero de verdade, é um desejo do meu coração? Ou é, por exemplo, porque é mais cômodo? Porque se for mais cômodo, se for por esse motivo, acredite, quando seu bebê estiver dormindo 12 horas seguidas sem mamar no quarto dele, vai ser 10 vezes mais cômodo, né? Então, ou às vezes, assim, às vezes até por medo também. Às vezes as mães pensam assim, não, eu li no livro que se eu não dormir junto, não vai ter apego. Gente, isso não existe, né? O sono noturno foi feito para dormir. Todo apego, todo carinho, amor e cola a gente dá de dia. Deixa eu fazer
se a mãe tem essa Fazer uma oportunidade. pergunta. Que tem a Agnes está falando aqui, que tem um bercinho acoplado na cama. Eu tenho uma cama maravilhosa, um bercinho acoplado. Funciona? Ou dá na mesma? Funciona, É funciona. melhor do que cama? Geralmente é melhor do que cama, é mais seguro, né? É mais seguro pro bebê, assim. E se a mãe fica confortável dessa forma, beleza. Eu atendi muitas mães. Olha, a gente já viu casos de bebê que regurgitava, que a mãe não tinha coragem de pôr o bebê no quarto dele até 1 ano de idade. Tanto que o bebê regurgitava, vomitava praticamente, entendeu? Então, assim, a mãe mantém, os pais mantêm, às vezes, no quarto até 1 mês, 6 meses, 1 ano, até estarem tranquilos, né? E depois eles fazem essa transição. É super tranquilo também, dá pra fazer, né? E E como é que faz para fazer essa transição? a transição, por exemplo, se você for transitar, por exemplo, vamos supor que o Pedro dorme na sua cama, por exemplo, Sim, né? pode. E então, assim, vamos supor que você quer fazer, por exemplo, desmame noturno, tá? Olha, Carlinha, ó, tá com 1 ano de idade, tá com 6 meses, eu quero continuar amamentando de dia, mas à noite, pra mim, deu. Não consigo mais, né? Uhum. Então, assim, a primeira coisa que eu oriento é, primeiro, tente ensinar o neném a se ninar sozinho no início do sono noturno. Por exemplo, bom, hoje ele dorme no peito. Então, eu vou começar, quando ele estiver ficando sonolento no peito, eu vou começar a tirar ele do peito de forma gentil. Tentar tirar o peito usa o dedo, né? Para tirar o peito da boquinha dele. Para ir primeiro tirando essa associação do peito. Mantenha ele no colo por enquanto. Você pode começar tirando a associação do peito, né? Depois de uns dias, começar a tirar a associação do colo. Então, você pode, por exemplo, deixar ele no colo até ele ficar sonolento. E quando ele estiver sonolento, você leva ele para o berço. Você abraça ele ali no berço. Para ele continuar sentindo o seu toque, entende? Mas ele tá, olha só, ele já migrou. Você saiu do peito, eliminou o peito na hora de dormir e já tá no colo. Agora, ele já tá indo pro berço sonolento e ficando ali, dormindo ali com o seu toque. Depois de uns dias, você começa a tirar o toque. Se ele chora, você põe o toque de novo e ele vai acostumando, entende? Aos pouquinhos. Então, assim, a primeira coisa que eu oriento é isso. Por quê? Porque se o bebê aprender a se ninar sozinho no início do sono noturno, automaticamente, de madrugada, ele para de pedir peito. Porque os bebês, eles preferem dormir do que mamar. Então, se eles estão de barriguinha cheia, se eles estão mamando bem durante o dia, e ele tá aprendendo a se ninar sozinho, no breve despertar, ele não vai te chamar. Ele vai emendar um ciclo de sono no outro. Ele só vai te chamar quando ele realmente estiver com fome. E aos poucos, as mamadas de madrugada são eliminadas naturalmente. Bom, então a primeira recomendação é essa, Gi. Tá? Esse é o ideal que eu acho, né? Então, assim, depois disso, então, por exemplo, o neném já tá dormindo ali a noite toda, já tirou a associação, já tá no bercinho dele, aí agora você quer transferir de quarto. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar esse bebezinho no quarto. Primeira coisa, ele tem que acostumar com o quarto dele, tá? Então, a gente fez a primeira etapa. Tirou a associação de colo e tirou a associação de peito, tá bom? E o bebê tá dormindo bem no bercinho no seu quarto. Ok. Agora, a gente vai acostumar esse bebê lá no quarto dele durante o dia. A gente chama isso de bem-estar emocional. A criança, ela precisa acostumar com o quarto dela. A gente não pode chegar num belo dia, colocar ela no quarto novo e tipo, uau, que lugar é esse? Ele não conhece, né? Então, durante alguns dias, pelo menos aí, durante os 3 dias, pelo menos, a gente vai entrando aí no quarto do bebê durante o dia, mostrando pra ele o quarto, no tempo acordado mesmo. Senta ali, brinca um pouquinho, mostra os nichos, mostra tudo, papel de parede, pra ele criando um relacionamento positivo com esse quarto, tá? Uhum. Depois, a próxima etapa é fazer o seguinte. Esse bebê, você pode trazer ele, então, pro quarto dele. Agora, você faz o ritual, coloca ele para dormir no berço dele e você dorme no chão do quarto dele. Por quê? Porque esse bebê estava acostumado a dormir num quarto com a presença de alguém. Então, a gente muda para o quarto dele, mas a gente deita no chão ou numa cama auxiliar, se estiver no quarto, para ele ver que tem alguém ali junto com ele, entende? Então, você dorme ali uns 4 dias, 3, 4, 5 dias e depois você sai do quarto. Você vai saindo do quarto aos poucos, entende? Ou seja,
toda eliminação de associação, né? Eu vou repetir isso aqui que eu falei na live com o Júlio Rocha, eu vou repetir. Eu não gosto de falar que associação de peito, colo e ninar é negativa. Eu não gosto. Eu falo que é uma associação, porque eu não gosto de falar que carinho é algo negativo, né? E toda mãe que faz dormir no colo, ninando ou no peito, tá dando amor, né? Não é uma forma que favorece um sono contínuo, mas é amor, né? Então, assim, o que a gente fez aqui nesse passo a passo? A gente foi, aos poucos, tirando as associações do bebê, entende? Sem ser traumático para ele, sem ser doloroso, sem ter chororô, né? E é isso. Ai. Existem outras formas, tá? Existem várias outras formas. Não, tem várias técnicas. Eu vi, e é engraçado, né? Porque quando eu comecei o curso, o seu curso, aí você fala que se você seguir, não sei o que, em um mês você consegue. Tem mães, tem histórias e histórias, mas tem mães que conseguem em um mês, não é isso? Não, tem mães que conseguem em 2 dias. Ai, Jesus. 2 dias. 2 dias? 2. No Mas tem máximo, mães que demoram mais, tem mães que demoram 2 meses, acontece, entende? Mas assim, dá muito, muito, muito resultado, é maravilhoso. Assim. Mas você acredita, então, que compartilhando cama é impossível dele dormir sozinho, dele dormir tanto tempo? Não, não, de jeito nenhum. Então vamos lá. Como é que você precisa fazer na cama compartilhada, né? Porque aqui a gente falou de transição, né? A gente falou de transição para ir para o quartinho do bebê. Mas, por exemplo, se a mãe quer manter a cama compartilhada, o que ela precisa fazer? Ela precisa, primeira coisa, a gente geralmente não tá na cama do bebê o tempo todo, porque os bebês precisam dormir cerca de 12 horas, né? E a gente precisa dormir cerca de 8 horas. Então, a gente precisa desse tempo aí pra gente, né? Geralmente. Então, assim, essa mãe pode, por exemplo, começar a ensinar esse neném a se ninar sozinho e se ninar com a presença da mãe. Então, por exemplo, ela tira a associação do peito, essa aí precisa tirar, para o bebê não precisar ficar mamando a madrugada toda, né? Se bem que, assim, por exemplo, se o bebê chupa chupeta, por exemplo, de madrugada, a mãe pode dar chupeta ao invés dele mamar. Então, né, tem isso também. Mas, por exemplo, a mãe, o que ela pode fazer? Coloca o bebê para dormir, ela ensina ele a se ninar sozinho. Uma noite, ela fica ali com ele na presença dela, para ele acostumar com a presença dela. Na outra noite, ela sai e deixa ele dormir sozinho. Ela vai mesclando isso para ele poder acostumar, entende? Ela pode, por exemplo, introduzir uma naninha, porque a naninha vai estar ali com o bebê o tempo todo, todos os dias, né? Então, a naninha ela vai ser um auxiliar ali pro bebê. Quanto mais coisas que tiverem ali todos os dias, melhor pro bebê, né? Mas é totalmente possível. Então, por exemplo, tem outra coisa também. Às vezes, a mãe, ela vai ensinar a dormir toda noite. Ela vai dar o peito. Às vezes, essa mãe vai querer deixar o bebê dormir no peito. Beleza. Mas não quero dar o peito a noite toda, Carlinha. Quero dar o peito, quero que ele durma no colo, quero que ele durma no peito e queria uma solução para as minhas noites, porque eu não quero mais dar peito de madrugada. Então, a gente pode tentar da seguinte forma, né? Nesse caso, a gente precisa fazer o desmame noturno. Nesse caso, precisa fazer, tá? E toda vez que o bebê acordar, o que você faz? O bebê acordou, tá ali na cama, pedindo peito. Você dá uma dificultada na vida dele, sabe? Assim, o bebê vem com o peito, vem com a boquinha pro seu peito. Você dá uma virada, finge que não tá vendo, pra ver se cola. Entendeu? Ai, Jesus, coitadinho, mas entendi, tá. Se ele tá resmungando, você deixa. Começou a chorar e tal, aí você vai dar o peito. Mas qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é que ele comece a ficar mais horas sem mamar. Entende? Então, assim, essa é uma estratégia. Porque aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer com esse bebê? Mesmo dormindo no colo ou no peito, ele tem uma associação, certo? Tem duas. O que você vai fazer de madrugada? Você vai começar a trocar a associação do peito dele pela sua presença. Ou seja,
De madrugada, quando ele acordar, ele precisa de uma associação. Só que ele tem sua presença lá. Então, ele tende a voltar a dormir sozinho. Entende? Então, assim, tem várias técnicas Mas, assim, é só se empenhar. Por isso que por isso que é tão importante fazer seu curso. Quando eu li, eu falei, gente, é muito interessante, né? Porque normalmente os cursos têm uma técnica X. Pum. Gente, não dá, né? Nós mães, né? Não, assim, as mães se sentem mal, porque todo bebê tem que dormir 7 horas da noite, mas tipo assim, então, como é que eu vou fazer? Porque eu chego em casa do trabalho 7 horas da noite, né? Então, assim, o nosso objetivo é mostrar as necessidades do bebê, tá? Então, o nosso objetivo é, gente, as necessidades são essas, eles precisam dormir esse tanto. O ideal, devido à questão hormonal, né? O ideal é que eles durmam mais cedo. Por volta de 7 da noite, é um bom horário. Mas a gente não vai se basear no horário de 7 da noite. A gente vai basear no horário que a família pode. E aí, por exemplo, se esse bebê dorme, por exemplo, 9 da noite. Só pode dormir 9 da noite, não tem jeito. E aí, o que a gente vai fazer se ele precisa de 12 horas de sono noturno? Nós vamos tentar fazer com que esse bebê durma até 9 da manhã. Por que não? Né? Claro. Então, é isso. É ajustar as necessidades da família, né? Agora, deixa eu te falar um porém. A semana passada, isso meio que parou. Mas ele estava acordando de 2 em 2 horas. Hoje, eu já vi casos do bebê acordar 14 vezes por noite. Na noite, acordou 14 vezes. Na época, eu fazia consulta ainda. Eu vou voltar a fazer consulta. Então, assim, eu estava trabalhando no meu mestrado, numa pós, em elaboração de outros cursos, então não tinha como fazer, mas eu vou voltar a fazer essas consultas. E, assim, na noite que o bebê acordou 14 vezes, a mãe cansou e marcou uma consulta comigo, entendeu? Porque é desesperador. Desesperador. E, assim, o sono, gente, o que acontece? O sono, ele é tão importante para todas as questões cerebrais e, assim, para a memória do bebê. É algo assim, por exemplo, não adianta a gente ensinar japonês pro bebê durante o dia, ter todo ali um ensinamento de tudo, se ele não dorme. Porque é na hora do sono que ele consolida a memória, né? Tipo agora, com 5 meses, ele deveria dormir, né? Cada bebê é um bebê, mas eu lembro que tem um gráfico, né? Tem. Que fala. Olha, Gi, com 5 meses, ele precisa dormir aí. A maior instituição de sono, né? O que ela mostra pra gente é a National Sleep Foundation. Ela mostra pra gente que o bebê nessa idade precisa dormir umas 15 horas de sono, tá? Na prática, a gente vê que eles precisam até de mais, porque na verdade esse órgão eles mudaram a tabela de sono deles. Precisava de mais e eles diminuíram recentemente, né? Mas assim, eu vejo que a necessidade de sono dos bebês não diminuiu. Mas vamos colocar aí o que o órgão está falando, né? Cerca de 15 horas de sono no dia todo. Então, assim, por exemplo, esse bebê, um bebê de 5 meses, o Pedro, por exemplo, ele consegue... Tem uma coisa muito importante, eu não sei se você chegou a ver no curso, que é o tempo acordado do bebê, né? O que tem de Chegou a ver essa parte? O horário que ele tem que fazer as sonecas? Tem horário fixo? Que seria Não. bom? Você não deve ter visto essa parte, então, ainda. Você não deve ter chegado lá. Gi, não existe horário fixo para nenhum bebê fazer a soneca. Nenhum. Ai, Jesus, onde eu entrei? É por isso que é tão complicado para mim. As mães me pedem assim, posta uma rotina, posta que horário que tem que dormir, porque o sono, ele é simples e ao mesmo tempo é extremamente complexo. A pessoa precisa dominar o assunto para poder conseguir ver ali o que tem que ser ajustado, entende? Uhum. Então, por exemplo, o seu bebê, o Pedro, um bebê de 5 meses, ele precisa aí de ficar acordado. O que acontece? Nós adultos, precisamos ficar acordados cerca de 16 horas por dia. Depois desse horário, a gente precisa de 8 horas de sono noturno, ok? Ok. 16 horas acordados, 8 horas de descanso dormindo.
Ou seja, o nosso ritmo circadiano, o nosso tempo aí de sono varia entre tempo acordado e tempo dormindo. A gente nunca se atentou para isso, mas é assim que funciona, né? Os bebês são a mesma coisa. Então, assim, a diferença é que um recém-nascido que acabou de nascer, ele fica acordado aí cerca de 40, 50 minutos e precisa dormir. E essa capacidade de tempo acordado vai aumentando, Gi. Ela vai aumentando. Com 5 meses, o seu Pedro consegue ficar acordado cerca de 1h30 só. Acordado? Aham, acordado. Sabe o que isso significa? Que se ele acorda 7 horas da manhã, por volta de 8h30, por volta, tá? Porque é uma tabela, tem que olhar o sinal de sono do bebê, mas por volta de 8h30, ele precisa de uma outra soneca. Amada, eu tenho que levar ele pro pediatra. Ele dormiu 1 hora hoje. Pois é, pois é. E o que acontece? Só que tem Ai, vou todo um começar a chorar esquema. na live, maravilhosa. E agora, o que eu faço? Pois é, só que tem todo um esquema, né? A gente tem que estar de olho no sinal de sono do bebê. A gente tem que ter a tabela com todos os meses pra gente ir vendo essa progressão. Eu lembro que quando o meu filho, ele tava mais ou menos, eu não sei, acho que com cerca de 1 ano de idade, o meu mais velho, tava com mais ou menos 1 ano de idade. Ele nunca chorava com a soneca, nunca chorava. E de repente eu comecei a colocar ele pra dormir, ele começou a chorar. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Na época eu ainda não tinha muita experiência, né? Eu tava começando. Até que eu falei, é o tempo acordado dele. Ele tá começando a ficar mais tempo acordado e eu tô colocando ele pra dormir antes da hora. Ajustei ali 15 minutos a mais acordado, acabou meu problema, começou a dormir de novo sem chorar. Então, são muitos detalhes. Então, o que você tem que fazer, por exemplo? Observar o sinal de sono nessa idade. Nessa idade pode ser aí que o bebê puxa a orelha, que ele esfregue o rostinho. Ele esfrega o nariz, tadinho. Pronto. Isso é um sinal de sono. E assim, começar a ficar de olho no relógio para ver mais ou menos qual que é o tempo dele. E não necessariamente vai ser o mesmo tempo de manhã e de tarde. Geralmente, de manhã, eles conseguem ficar menos tempo acordado e à tarde, eles conseguem ficar mais tempo acordado. Então, às vezes, de manhã, ele consegue ficar 1h20. E, às vezes, à tarde, ele vai precisar ficar acordado 1h35, por exemplo, 1h30. Então, por isso que é importante conhecer o tempo acordado de cada idade, o sinal de sono do bebê. Por quê? Na hora que ele dá o primeiro sinal de sono, é ali que você tem que pegar ele, ir pro quarto, fazer um ritual, né? Tem bebês que precisam de mais de uma etapa para poder se acalmar, que estão muito agitados, né? Então, assim, leva pro quarto, acalma, um ritual no colo, com todo carinho, toda uma estratégia para aí você colocar o neném para dormir. Porque se você passa do ponto, ele fica muito estimulado. Lembra que eu te falei que com 1 mês, com 5 semanas de vida, meu filho chorou o dia inteiro? Aham. Eu não reconhecia os sinais de sono e o tempo acordado. Passou do dia ponto, inteiro você não vai conhecer. ficou super estimulado e não dormia mais. Eu tô com um monte de dor. A gente tá isolado, não pode chamar ninguém pra fazer acupuntura. Fazer uma massagem. Fazer uma massagem. Minha mãe não tem força na mão, gente, pelo amor de Deus. Gente, se alguém tiver massagem aí, delivery, avisa aí pra Gi, mandar uma Mas como que a gente dela. faz com esse isolamento? Não tem como. Verdade. Você não pode correr risco nenhum, né? Nenhuma, porque eu tô com a minha mãe, que tem 67 anos. Nossa. E E ainda um bebê de 5 meses, você não pode. não posso. Nossa. Você não pode nem ir no supermercado, né, Gi? Não. Nossa, eu já tô podendo, viu, gente? Tô podendo até no supermercado, olha que maravilha. Ai, gente, e esse menino? Será que eu tô fazendo muito mal? Ele foi o primeiro dia que ele fez isso. Dormiu Então, 1 hora só. o que acontece? É até por isso, assim, que muitas vezes é importante. Ô, Gi, vamos pensar no seguinte, tá? Não, vamos pensar o seguinte. Você agora você tem que passar seu celular. Tá louca? Fala qual é a técnica melhor pra mim. Não, Resume aí, minha filha. Dá um passo a resume esse passo. curso, pelo amor de Deus. Deus. Hoje, então, assim, são muitos detalhes. Por exemplo, uma coisa que acontece muito são os pais falarem assim:
mas meu filho dormia bem, de repente ele começou a acordar. O que acontece? Os bebês novinhos, né, eles precisam dormir muitas horas durante o dia. Você tá vendo, cara? Você acabou de perceber pelo que eu te falei, né? Eles precisam dormir basicamente o dia todo. O que acontece? Os pais não sabem disso. Então o bebê fica muitas horas acordado. Chegar à noite, esse bebê tá exausto, porque ele não dormiu nada durante o dia. Esse bebê acaba dormindo muitas horas à noite. Ah, Carlinhos, então a técnica é deixar acordado durante o dia para dormir melhor à noite? Não. Por quê? Porque esse bebê exausto, ele vai ficar muito tempo em sono profundo. Ele não vai fazer o sono REM, que é bom para a memória dele. Cada sono tem a sua função. Então, assim, e outra coisa, quando esse bebê começar a ficar mais tempo acordado, quando esse bebê começar a precisar de menos sono durante o dia, pensa comigo. Agora esse bebê cresceu, ele precisa só ir de 2 sonecas durante o dia, por exemplo. Ou seja, ele vai começar a ir menos exausto para o sono noturno. E aí ele vai começar a acordar. Entende? Não, ele vai... Hoje à noite vai ser um vulcão. É. Mas dá para ajustar, Gi. Oi? Dá para resolver, dá para ajustar, né? Tem assim, se fizer o passo a passo ali, menina, é um sonho. Meus meninos estão dormindo desde 6h30 da noite. Agora só amanhã, 7 horas da manhã. Tá de sacanagem. Não, eu vi aquele videozinho. Ah, e qual é o aparelho? Eu fico presa. Tá. Bom, você gostou do ruído branco, né? Não, ruído branco, gente. Eu não gostei, não. Eu quero morrer. Eu quero morrer com esse som. Que parece que é de máquina de lavar. É um aplicativo que esqueci agora o nome. Que é a máquina de lavar. Eu quero, juro, morrer. Você não tem eu quero tudo menos esse ruído branco. Eu quero tudo. Mas se ele resolver, eu quero. Eu coloco esse ruído, ele fala. Aí ele associa. Então tá. Então agora é hora de dormir. Mas eu durmo com isso, eu tô, sei lá, com dor de cabeça. Você dorme no mesmo quarto. Então, o ruído branco, ele imita o som do útero, né? Então, assim, pra gente incomoda, mas pro bebê, eles amam o ruído branco. Especialmente o recém-nascido, né? Que ele sai do útero, daquela barulheira do coração da mãe, do sangue e todo o sistema digestório, e ele chega aqui com esse silêncio, então ele estranha. Então, o ruído branco é maravilhoso para recém-nascido. E você vai usando ele durante alguns meses, e com o passar do tempo você tira, né? Eu já tenho 1 ano, mais ou menos, que eu tirei dos meus meninos, mas, assim, o ruído branco ajuda demais. É uma associação, inclusive. Sim. O bebê, por exemplo, o bebê que ele acostuma a iniciar um sono noturno com o ruído branco ligado, chega de madrugada, ele precisa do ruído branco ligado. Então tem que ficar ligado a noite toda. Desculpa de rir, mas tem Cíntia falou, eu tô fazendo tudo errado. Estamos, amiga, estamos. Mas tentei. Gi, eu até trouxe, como você estava me perguntando do aparelho. O que aconteceu? Eu perguntei para ela, eu falei assim, cara, é o seguinte, eu entrei nesse aplicativo, tô pagando esse aplicativo que tem uns... Eu tenho um aplicativo, tá? Só colar aqui, a Bebê Dorminhoco tem um aplicativo gratuito, que vocês baixam, e lá tem ruído branco, com tempo infinito, pode deixar tocando a noite toda. Se quiser. Gratuito, porque eu tô pagando esse aplicativo. Só que a questão é o seguinte, ele dorme, o meu celular fica lá trancado. Isso é péssimo. Pois é. Então, o que acontece? Existem aparelhos específicos para isso, tá? Só que aqui no Brasil, hoje, eu não conheço aqui no Brasil uma máquina de ruído branco própria para isso. Tem várias nos Estados Unidos, tem girafinha, tem corujinha, tem aparelhos... tipo de som mesmo específicos para isso, excelentes. Eu até dei uma olhada agora antes de vir para lá e que você tinha me perguntado. Eu vi para vender, acho que na Amazon ou na Americanas, mas era compra internacional, ou seja, demora meses para poder chegar, né? Então, assim, o que eu uso aqui em casa a gente tem 2 aparelhos de ruído branco, porque durante muito tempo a gente usou em 2 quartos, né? Com 2 bebês em casa, porque a diferença dos meus meninos é de 1 ano e 2 meses.
Então, eu trouxe aqui, ó, um aparelho que eu uso para vocês verem, ó, é um aparelho normal, ó, de CD, tá vendo aqui? De CD, maravilhosa. É, aquelas coisas antigas, gente. Maravilhosa. Ó, CD. Eu não sei Maravilhosa. nem o nome disso, não sei como é que chama esse aparelho. Se alguém souber, fala aí o nome. Eu também não sei, mas CD. O pior é que eu tenho Pois vários CDs ainda. eu também tenho, só no uso, né? Até que no carro a gente usa, né? Ó, mas assim, aqui tem uma entrada de pendrive, olha pra vocês verem. Ó, o pendrive. Isso que é importante. Porque aqui a gente gravou o ruído branco, a gente conecta aqui e põe pra rodar a noite toda. E fica ali rodando a noite toda, entendeu? Então, assim, tem também uma caixinha de som da JBL. A JBL tem umas caixinhas de som pequenininha. E eles têm um modelo só. Só tem um modelo que tem cartão de memória. Pelo menos quando eu comprei só existia um modelo, que é o modelo WIND. WIND de dado, modelo WIND. Essa caixinha de som da JBL, ela tem uma entrada para cartão de memória. E aí a pessoa grava no cartão de memória, conecta ali e deixa rodando a noite toda também. Inclusive, essa da JBL, você pode levar ela para rua também. Né? Porque ela é pequenininha, não precisa de tomada, ela funciona na bateria também. Entende? Então, ela é boa, assim. Mas na rua, dá para usar o celular e tal, né? Com o aplicativo, pode usar nosso aplicativo. Mas, assim, o ruído branco ajuda demais. Teve alguém aqui que falou que tem na Gravídicas. Você conhece essa loja de bebê online? Não, nunca comprei. Mas aí, ó, pronto. Tá aí uma sugestão para Gravídicas. todo mundo. Gravídicas. Gravidicas, Memoriza, pronto. Gisele. Tá, memoriza, Gisele. Aí, assim, gente, tentem comprar um que troca a noite toda, né? E sem luz, de preferência. Porque ninguém merece luz ligada no quarto do bebê de noite. Tem uma pessoa que falou que coloca a Sueli no YouTube, mas o YouTube tem propaganda, né? Não dá. Quebra o galho, né? Mas assim. Imagina uma propaganda no meio do ruído, acorda o bebê, eu quebro o computador. Teve gente aqui perguntando o nome do aplicativo. É Bebê Dorminhoco. Sim, bebê dorminhoco. Não tem como abaixar no computador, né? Não tem como entrar no computador. Porque o computador ele vai ter um descanso de tela, né? Ali que ele vai apagar depois de um tempo. Eu realmente não sei. Eu acho melhor comprar um aparelho mesmo, sabe, Gi? Né? Um aparelho de som é melhor mesmo. Aparelho de som ou esses gringos que deve ser muito caro, né? Não são caros, não. Aí a Rebeca falou para usar iPad. Compra para mim iPad, traz, mana. Quem tem iPad, não? Testem, gente. Testem o que vocês tiverem em casa, entendeu? Inclusive, primeiro testa o celular para ver se vai ajudar, né? Porque também o ruído branco, ele não é um milagre, né? Às vezes tem tantas coisas para resolver que não é ligar o ruído branco que vai funcionar. Não. O ruído branco é para ajudar, né? Mas ele não é a solução toda, né? Então, testem o celular primeiro. Tá ajudando? Tá melhorando? Aí investe no aparelho. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. Uma mãe perguntou, mas pode música clássica? Acho que depende muito do bebê, né? Música clássica à noite? É. A música clássica, ela é calmante para os bebês, sabe, Gi? A gente tem visto estudos, assim, que, na verdade, a música clássica, ela é usada para acalmar até adultos, né? Se a gente for olhar os estudos, a gente vê isso, sabe? A gente já tem até gente sugerindo aí as aulas nas escolas terem uma música de fundo com música, sabe? Para ativar as duas áreas do cérebro, a área racional e a área emocional na hora do aprendizado e tal. Mas não vamos entrar nisso. Então, assim, a música clássica, ela é muito legal. Inclusive, no Spotify, se você digitar lá música clássica para bebês, vai aparecer uma coletânea. Então, você pode colocar ali para tocar, né? Mas, assim, durante a noite, eu não recomendo, sabe? Eu acho, assim, que durante o dia, música é maravilhoso, sabe? Não em tela, não em televisão. Mas, assim, colocar música para o bebê ouvir é ótimo, né? Você pode até ligar durante o ritual, por exemplo, da soneca, ou durante o ritual do sono noturno. No banho, né? Pode ser, né? Pode. Vou fazer isso, colocar no banho agora.
Vou dar banho agora, né? Eu vou desligar. Será que eu faço massagem do banho ou... Assim, assim, no ritual do sono, eu sugiro para as mães fazerem um ritual assim, não muito complexo, Você né? pega a maracujina, mergulha o bebê no maracujina do sono. A minha mãe falou, bem feito que você não fez o curso. Ó, esse bebê já estaria dormindo, você já teria terminado esse livro, você não sei o que, bem feito. Agora vai, faz a live com ela. Eu quero ver você falar a verdade. Eu falei, não é essa questão de falar a verdade. Tá louca? Tem que falar. Ai, gente. Mas assim, o ritual pode fazer o que quiser. Música, massagem. E também, assim, se chegar um momento, a gente sugere não fazer algo muito complexo, porque às vezes Eu já não te chega. depois. Desculpa. Eu Fala. entendo. Mas, por exemplo, vamos supor que você começa a fazer massagem, peito, música clássica. Bom, é uma coisa que você quer, por exemplo. Aos poucos você vai tirando isso. Imagina, o menino vai falar, tá bom, eu durmo, porra, é muita coisa. Eu sei. Música clássica, massagem, um banho quente. Ai, É isso, gente. muito obrigada. Ou seja, vamos fazer o curso, né, gente? Vamos Vamos fazer fazer. um curso. Você quer? Será que dá tempo só de... A gente não leu nenhuma, né? Vamos ver, vamos ler as perguntas. Ah, você fez... Você levantou, né? Eu não abri a caixinha porque eu vi que você postou de perguntas. Você chegou a ler? Foi, cheguei a ler. Por exemplo, tem muita mãe perguntando, por exemplo, sobre. Deixa eu tirar as perguntas aqui. Tem muita mãe perguntando, por exemplo, sobre desmame, né? Ah, Então, assim, a gente falou um pouquinho do desmame daquela forma gentil, né? Que é tirando a associação no início do sono noturno, né? Mas existem outras formas de associação. Tem outras formas de desmame. Por exemplo, a mãe que dá mamadeira, ela pode, por exemplo, ir diminuindo os ml da mamadeira, sabe? Então, assim, porque é importante a gente frisar que uma vez que criou-se o hábito de comer de madrugada, esse bebê vai ter fome de madrugada. A gente não pode simplesmente uma noite chegar lá e falar aqui, você não vai mamar mais à noite não, e ponto final, né? Então, assim, a gente criou aquele hábito, é importante a gente ter respeito ali com o bebê, né? Então, você também pode, por exemplo, eu fico falando de mãe, mas eu sei que tem pais aqui presentes, mas é hábito, gente, porque geralmente a gente conversa mais com mãe, né? tem pai presente? Ah, com certeza Eu tem. não vi. E os pais, minha filha, eles estão se levantando. Eles têm Nossa, estado eu direto. espero que se levantem mesmo, porque, pelo amor de Deus, eu sou... Melhor se levantar, porque eu tô caindo. Alguém se levanta, né? Alguém se levanta, tá com espaço aí que eu tô morrendo. Mas, ó, os pais estão se levantando, minha filha. Eles me mandam um direct e falam assim aqui. Eu vi um post seu, se dirigindo só às mães. Mas aqui, eu queria te falar que eu também participo. Eu dou banho no meu filho, eu brinco durante o dia, eu ponho pra Olha, dormir. quero provas. Não é fotinho, não. Não me vem com foto de Instagram, não, querida. Eu quero provas. Provas. Quero provas. Eles pedem, eles falam, começa a incluir os pais. Mas assim, eu acho muito legal isso, porque os pais estão se levantando, eles estão fazendo mais. Mas sabe uma coisa, Gi? Estamos falando agora sobre isso, né? Pois é, eu não sei como é que você faz, né? Mas uma coisa que eu vejo assim que atrapalha muitos pais, às vezes, não é de ajudar, né, gente? A gente tem que parar com essa coisa, né? De que pai ajuda. Isso tá errado, pai é pai. Se responsabilizar, né? Isso. Mas assim, uma coisa que a gente vê que atrapalha muito o envolvimento do pai é a mãe, as críticas. Sabe assim? Você não tá dando banho direito. Não, mas não é assim que põe o pijama. Não, mas segura desse jeito pra dar mamadeira. E a pessoa vai cansando da crítica, sabe? E vai largando pra lá. Ah, já que eu não faço nada direito, então deixa pra mãe fazer mesmo. Então é importante a gente também se libertar disso. Entender que cada pessoa faz de um jeito, a gente segura de um jeito, o pai vai segurar do outro, parece que o menino vai cair, mas não vai, né? Então, assim, isso é muito importante da gente entender que o pai vai fazer do jeito dele e tá tudo bem, ele é o pai, ele ama demais e ele vai fazer o melhor que ele pode.
E a gente, com o tempo, vai ganhando experiência, né? Quando o neném nasce, mal sabe trocar a fralda. Você segura naquele trem ali, aquele mecônio saindo, você fala, Cristo, Eu até me sinto culpada. Às vezes eu levantava ele de um jeito, que o pescocinho meio assim, eu falo, ai, Jesus, ainda bem que ninguém tá vendo, a culpa é só minha. a gente não sabe nem segurar o neném quando ele É. nasce. Mas depois, você segura com um braço só, tá tudo certo. Então, vem com a prática. Teve uma mãe aqui que perguntou, e nossa, essa pergunta, obrigada que perguntou, eu não consegui ler o nome. Qual é o volume do ruído branco? Porque várias vezes, eu tô tão desesperada que eu coloco tão alto que a minha mãe falou assim, gente, você vai deixar esse menino surdo. Eu não pode gosto ser muito alto, né? não pode ser muito alto. Tem que ser, a gente precisa pensar assim, se a gente for pensar, a gente pode pensar no nosso conforto, né? Tipo assim, pensa num barulho de chuva. Você tá dormindo e a chuvinha tá caindo. É um barulho confortável. Nossa, é uma delícia, né? A não ser assim, vamos supor. Vamos supor que você tá recebendo visitas em casa, tá dando um jantar em casa. Aí nessa noite, na hora que as visitas chegarem, você vai lá, aumenta um pouco mais. Porque aí, na verdade, você vai usar o ruído branco para abafar o barulho das visitas. Pra proteger. As visitas foram embora, você diminui de novo. Né? Ou seja, se é uma rave que você vai fazer na sala... Você... por exemplo, eu tô aqui na sala falando alto com vocês. Se os meus meninos fossem menorzinhos e tal, provavelmente eu teria ligado o ruído branco para eles. Pelo menos lá no corredor para poder abafar um pouco. Uhum. Eles já estão grandes, já tem muito tempo que ninguém acorda, então eu nem preocupei. Mas eu corro o risco de fazer muito barulho aqui e eles acordarem lá, né? Mas eu poderia ter usado. Agora, existe também... Então, assim, a gente fala do bom senso, né? Escolher um barulho que seja confortável, que você dormiria bem ali com ele. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, um recém-nascido, geralmente eles até gostam de um volume maior, mais alto. Vocês podem baixar, né? Existe um aplicativo que chama Sound Meter, que ele avalia os decibéis. Qual é o nome? Sound, vamos colocar aí SOUND de dado, Sound Meter. ME. Tá. Eu tô falando bem abrasileirado, assim, gente. Não, maravilhosa, com esse sotaque mineiro. Ai, como eu amo esse sotaque, Jesus. Sound Meter, METER, tá? O negócio tá bem aportuguesado pra pessoa não ter perigo. E aí? E aí você usa aí o barulho, mede, liga o ruído branco, liga o aplicativo e mede os decibéis, né? A gente fala aí em 60, 70 decibéis no máximo. 60, mas eu acho 70? muito alto. 60, 70, você falou? Decibéis, mas eu acho muito alto. Eu não coloco nessa altura. Você coloca o quê? 40? Olha, eu vou te falar, eu não lembro mais, sabe? Tem muito tempo que eu não uso ruído branco, mas era bem mais baixo. Era tipo 30, assim, era bem mais baixo. Gente, o que faz com essa mãe que só dorme, o bebê só dorme no carro? Uau. Gente, no meio de uma pandemia, mamãe. E aí, o que acontece? Provavelmente essa mãe, eu não sei, ela fala aí pra gente, mas provavelmente não. Pode acontecer do bebê acordar de madrugada e ter que dar uma volta de carro de novo. Isso é desesperador, gente. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas se você for avaliar acidentes de trânsito, mortes no trânsito, a gente tem mais mortes. Isso é comprovado, tem centenas de estudos científicos, neurociência totalmente envolvida nisso. Tem mais acidentes envolvendo sono, motoristas com sono, do que motoristas que beberam ou usaram droga. Jesus, eu não sabia disso. Então, assim, existe um grande apelo, né, com relação à droga, com relação à bebida e trânsito, tem que existir mesmo. A gente não deve beber nenhuma gota e dirigir, né? Mas o sono, a gente precisa de um apelo ainda maior para o sono. Porque imagina uma mãe que acorda desesperada de madrugada com o bebê chorando, os vizinhos acordando, e tem que dar uma volta de carro. Imagina o nível que essa mãe tá. Né? Tô preferindo ficar que nem vaca na cama mesmo. Você quer ver? Erro médico. Você faria uma cirurgia com um médico bêbado? Não. Lógico que não. Mas muitas vezes a gente faz cirurgias com médicos com sono. Estamos no plantão ali, ó, 1 dia, 2 dias.
né? Então, assim, precisa mesmo de dormir. Então, assim, no caso dessa mãe aí, que tá com o bebê dormindo no carro, né? Aí a gente precisa é uma reviravolta muito grande, né? A gente precisa, por exemplo, é um passo a passo bem complexo para a gente explicar aqui, sabe, Gi? Mas a gente vai precisar tirar essa associação, trazer esse bebê para o quarto e a gente vai ter que pensar numa forma que ele goste mais, entende? Por exemplo, ele vai dormir melhor como no início? No quarto da mãe, no quarto dele? A gente tem que pensar numa estratégia Nossa. para tirar esse hábito, né, desse bebê e remodelar a coisa doida. Por exemplo, se ele for um bebê que usa chupeta, maravilha, facilita a vida nesse caso, né? Porque a mãe vai tirar a associação do carro, mas vai manter a associação do chupeta para o neném, que geralmente é muito forte a associação da chupeta, né? Então, assim, a gente vai ter que avaliar essa questão do carro. Uma madrugada, eu cheguei, tirei meu bico e comecei a colocar o dedo dele, né? Ah, esse dedo é gostoso, dedo gostoso. Ele não queria o dedo, eu tenho dedo, não tenho. Não adiantou, não funcionou. Por isso que eu não tenho curso, né? Mas, Gi, eu te encorajo demais a fazer. Na hora que você estiver pronta, né? Na hora que você estiver assim, falando, não, agora eu quero resolver, agora eu quero Eu acho que dormir. quando eu encontrar um namoradinho, Pois é. Como é que vai na hora do fazer? namorado, que eu vou falar, filhão, vai pra lá. É porque por hora tá confortável, de certa forma. Tá no meio de uma pandemia, sabe? É. Muita energia estranha, sabe? Acho que sim. E Acho quando que. você estiver preparada, a gente tá aqui para poder te ajudar, né? Ai, não, você acha? A gente vai desligar aqui a live. Eu vou agradecer muito, porque você é muito maravilhosa, já sabia disso. Mas Oi, só pra. obrigada. E juro que eu vou entrar de vez no curso. Porque, gente, não pode. É. Auto-boicote. É isso que a minha mãe falou pra mim. Isso é coisa de Olha, eu vou te falar uma auto-boicote. coisa. Eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu estava num seminário. Ai, perdão. Uma vez eu estava num seminário. Não era um seminário, era um treinamento de inteligência emocional. Um treinamento que dura 3 dias. Você fica lá imerso 50 horas no treinamento de inteligência emocional. E eu encontrei uma mãe lá que era seguidora e ela me procurou e falou: Carlinha, eu fiz seu curso e tal, que bom te encontrar aqui. E a gente teve uma palestra lá que era exatamente sobre isso, sobre historinha, sobre desculpa, sobre quantas vezes a gente dá historinha, quantas historinhas a gente dá desculpa para não andar com a nossa vida, né? E essa mãe chegou para mim e falou assim: Carlinha, eu acabei de perceber uma coisa com esse treinamento que a gente acabou de ter aqui nessa palestra de inteligência emocional. Eu acabei de perceber que eu nunca resolvi o problema de sono do meu filho, mesmo tendo feito seu curso, eu não coloquei em prática. Porque ele era a minha desculpa. Como ele não dormia, eu não precisava malhar, eu não precisava voltar a trabalhar. Eu sempre dava desculpa. Ah, não vou malhar não, porque meu filho não dorme. Ah, não vou voltar a trabalhar não, porque meu filho não dorme. Se eu resolvesse o problema do meu filho, eu teria que andar com várias coisas da minha vida que eu não queria andar. Ai, Então, gente. Esse é um ele era auto-boicote a bem minha firme, porque eu faço desculpa. tudo. Então tem que avaliar várias coisas, até o emocional da mãe. Nossa, mas é isso, né? É isso. O ser humano tem muito disso, né? Tem, sem dúvida. A gente, às vezes, se auto-sabota. Por exemplo, eu lembro de um caso eu lembro de um caso, numa palestra, que contaram, né, que tinha uma mulher que ela dizia que queria emagrecer. Ah, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, emagrecer. Só que ela sempre voltava a engordar muitos quilos, 50 quilos, coisa desse tipo. E aí, ela fez várias vezes dieta, emagreceu uns 50 quilos e voltava de novo, voltava de novo. Até que foram avaliar a parte emocional dessa mulher, né? E quando foram ver, assim, na verdade, ela se auto-sabotava. Por quê? Mas tinha uma história por trás. Essa mulher, ela tinha sido abusada sexualmente, né, por homens. Então, ela criou na mente dela que se ela... uma crença, né? Ela criou isso na mente dela, de que se ela engordasse, se ela ficasse feia para ela, digamos assim, se ela ficasse gorda e feia, Ela não nenhum ia... homem ia estuprar ela de novo. Foi a forma que ela encontrou de se proteger. A gente precisa de segurança, né? Então a gente cria esse tipo de coisa na nossa cabeça. Não, eu preciso fazer isso. E por ele, né? Por ele. Por mim.
Acho que tem Perfeito, muito isso, né? Primeiro você coloca em você e depois no bebê. Primeiro a máscara na mãe, no adulto, Autocuidado. depois no bebê, autocuidado. Os pais, a mãe, eles precisam estar bem, precisa ter tempo para se cuidar, sabe? Para conversar com as amigas, para ler um livro, para estar feliz. Precisa de um tempo para conseguir estar bem para cuidar do seu bebê, né? Isso é Exatamente. essencial. Uma mãe saudável é um bebê saudável, ponto. É, reflete totalmente. Por isso que a gente precisa cuidar de nós, né? Vamos junto. Ai, obrigada, sua linda. Você é muito linda, muito, muito obrigada, viu? Obrigada, Mesmo. Gi. Eu que agradeço imensamente. Para mim é uma honra, sabe? Eu, assim, não estava fazendo live, de repente começaram a chegar os convites. Eu falei, gente, eu vou começar a fazer. Isso é de Deus. Tanta gente me convidando para fazer live. Claro! Sabe? Eu vou fazer, vou começar a Parte, fazer. a parte 2 vai ser a semana que vem. Já fala aí para todo mundo. Mas podemos ser parte 2, parte 3. Uma galera Podemos. perguntando. É, e a gente fez live eu fiz live nas últimas 3 semanas. E, sinceramente, eu quero ajudar mais, eu quero fazer mais, porque depois as pessoas me falam, Carlinha, eu amei a live, me ajudou demais, porque tem gente que pode fazer o curso, tem gente que não pode, né? Então, assim, Exatamente, exatamente. eu tô amando. Teve várias mães que falaram que fizeram. Ai, eu em 3 dias, a outra, eu em 1 mês, eu só assim. O que eu fiz? Toma, Gisele! Mas, viu? É possível. Se eu conseguir, você também consegue. Sem Nossa, dúvida alguma. menina, eu tô regaçando nas cinzas com essa gestação, com esse bebê, com tudo nesse meu tempo. Consigo muito mais, inclusive. Muito mais. Muito mais. Todas nós conseguimos, é isso. Todas nós. É isso aí. Linda, parabéns Sim. pelo trabalho. Vamos fazer o seguinte, fazer o seguinte, vamos sortear um curso amanhã pro pessoal? Vamos. Essa live? Vamos. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. A Giz vai postar essa live no seu feed? Vou. Lá no Se seu não cair. TV? Ah, tá. Então, nós vamos fazer o seguinte, gente. A Gi vai postar lá no Instagram dela. Depois que ela postar, eu posto também, porque eu preciso copiar do dela, porque eu não tenho acesso aqui, porque como eu fui convidada, né? Você que tem que postar primeiro. E aí é o seguinte, amanhã, depois que eu postar, depois de umas 2 horas que eu postar, a Gi posta, depois eu posto. E aí vocês comentam no meu e no dela. Eu não sei em qual que eu vou sortear, mas eu vou fazer um sorteio de um curso para vocês. Então, a gente vai gravar essa live. Na gravação dessa live, vocês comentam um tanto de vezes. E aí eu vou fazer um curso amanhã, depois que eu postar. Mas comentem nos dois, que eu não sei onde é que eu vou sortear, ok? É isso, fechado. E aí, Então, a nossa tá. live parte 2 logo mais. Tá bom. Beijo, linda. Beijo, Parabéns pelo gente. trabalho. Muito obrigada, viu? Obrigada, Gi. Maravilhosa. Gente, muito obrigada pela presença. Beijo. Vamos dormir. Beijo. Tchau. Tchau.